Cruzeirão cabuloso eliminado da Sul-Americana. Que vergonha, hein? Que vergonha o Cruzeiro eliminado na quarta rodada num grupo como Chuca e Runa. Quem mais? Palestino e União Santa Fé, gente. Isso é uma vergonha pro time do tamanho do Cruzeiro, pro time que tem o investimento do Cruzeiro, mas nós vamos falar sobre isso, sobre as prioridades do ano e sobre até a declaração do Jardim, que foi muito legal, tá? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, cara, estamos quase chegando aí a 12 mil inscritos, mas o objetivo é chegar a 20 mil inscritos. Se puderem dar essa moral pra gente, vai ajudar demais, rapaziada. Vambora, obrigado. Vambora, falar um pouquinho. Ontem o Cruzeiro empatou com o Mushuc Runa lá em Mushuc Runa. E o Cruzeiro, como é que a gente pode dizer? Ficou devendo, né? O Cruzeiro, mais um jogo fraco, né? Nada demais, assim. O Mushuc Runa é um time até arrumadinho. É o líder do grupo com 10 pontos. O Palestino tem 9 e o Cruzeiro tem apenas 1. E o União Santa Fé tem 3, é isso? União Santa Fé tem 3 pontos. Cara, de uma maneira geral, o Cruzeiro nessa competição jogou muito mal, né? Os 3 primeiras rodadas, o Cruzeiro não foi eliminado por ontem. Exatamente, o Cruzeiro não foi eliminado por ontem. O Cruzeiro foi eliminado pelas 3 primeiras rodadas. 3 primeiras rodadas catastróficas do Cruzeiro. O Cruzeiro estava entendendo como ia jogar, estava melhorando esse esquema de jogo até chegar no que o Cruzeiro está hoje. Então o Cruzeiro teve muita dificuldade, taticamente falando. Era um time que ainda não estava encaixado, as peças não estavam jogando direito, o time estava muito exposto. E foi perdendo jogos importantes. Perdeu para o União Santa Fé no último lance, perdeu para o Palestino também com uma falha do Cássio, Mushuc Runa, enfim. Teve várias. O Chuca no Mineirão foi o jogo que o Cruzeiro jogou pior, né? O Chuca foi muito melhor que o Cruzeiro nesse jogo. Mas de uma maneira geral, o Cruzeiro mereceu não passar. O Cruzeiro não estava, não conseguiu o encaixe necessário a tempo. Essa é a realidade. E está fora, está eliminado da Sul-Americana. O Cruzeiro hoje sim é outro time. Ontem era um time mais organizado, mas era um time reserva praticamente, né? Do meio para frente totalmente reserva. E isso faz a diferença. Mas isso também mostra para todo mundo quais são os objetivos do Cruzeiro, que esse campeonato não é o objetivo do Cruzeiro, né? Isso deixou claro ontem. Então, acho que também tá tudo certo. O Léo Jardim, ele falou sobre isso e eu concordo, cara. Ele falou assim: Jardim, mira objetivos maiores com o Cruzeiro. Não queremos Sul-Americano no futuro. Aí a aspa dele nós não queremos jogar essa competição no futuro. Queremos jogar Libertadores, que é onde jogam os melhores. Por isso que agora temos que estar focados em outras competições, Brasileirão e Copa do Brasil, de forma a não voltar a Sul-Americano no próximo ano. O Cruzeiro quer jogar ano que vem, óbvio, a Libertadores. E esses jogadores, Gabigol, o Christian, penso que estão disponíveis para iniciar os treinos na quinta-feira. Então, beleza. Os jogadores foram poupados, estão disponíveis para disputar os próximos treinos e o Cruzeiro vai focar no Brasileirão, como tem que ser feito, tá? Tem que ser dito também. O Cruzeiro foi eliminado da Sul-Americana. Um vexame, uma vergonha, jogou mal, jogou para ser eliminado. Tudo isso tem que ser dito. O Cruzeiro foi pior que os 3 times do grupo, num grupo fraco, como Chuca, Runa, Palestino e Santa Fé. Ponto. Dito isso, não tem que ser a prioridade do Cruzeiro também não, gente. A prioridade do Cruzeiro é o Brasileirão hoje. A prioridade do Cruzeiro é voltar para a Libertadores. Mas a Sul-Americana pode ser um caminho mais curto. Sim, mas você pode estourar o seu elenco também. Você pode estourar esses jogadores. E, cara, o Cruzeiro começou mal, demorou a encaixar e merecidamente foi eliminado. Vergonha, vexame, um dos piores... das piores campanhas dos brasileiros em competições internacionais. Beleza. Dito isso, foda-se a Sul-Americana, galera. O Cruzeiro tem que focar na Libertadores, tem que focar no Brasileiro para chegar na Libertadores, né? Fazer uma boa Copa do Brasil, o time já tem história na Copa do Brasil, praticamente nas oitavas de final da Copa do Brasil. A Copa do Brasil também dá dinheiro, também é um campeonato importante. Dá pra você conciliar a Copa do Brasil e o Brasileirão sem o menor problema. 2 competições é bem mais tranquilo do que 3 competições que te tiram fôlego. Dito isso, o Leonardo Jardim já encontrou o time, já achou a tática desse time. O Cruzeiro só vem crescendo cada dia mais, vem melhorando cada dia mais. E a prioridade do Cruzeiro não tem que ser a Sul-Americana, ele tá correto. É crise, é problema isso? Não. Demorou a encaixar, beleza, mas perdeu a pior competição, saiu fora da pior competição, saiu fora da competição que menos importa no ano, óbvio, importaria em relação a dinheiro, a conseguir premiações, mas, dito isso, foda-se, gente. O Cruzeirense tem que falar foda-se porque a prioridade é o Brasileiro e a Copa do Brasil, e focar nisso pode até ajudar o clube a ir mais longe, então sem estresse, sem problema, por mais que a campanha tenha sido vergonhosa, isso a gente tem que concordar. O que vocês acham? Eu queria que os cruzeirenses deixassem aqui nos comentários falar um pouquinho sobre isso, porque realmente foi uma campanha pífia,
Mas a prioridade é outra, galera. Foda-se, a prioridade é outra. E o Cruzeirense sabe disso, tá? Acho que não esquentaram muita cabeça. E também pelo jeito que foi os 3 primeiros jogos, já deu pra entender que o time não ia passar de fase. Eu acho que não tem pressão, não tem estresse. É focar no Brasileirão, focar na Copa do Brasil, ir o mais longe possível e conseguir boas premiações. Esse é o foco do Cruzeiro, esse é o foco do Leonardo Jardim. E fazer os jogadores que ainda precisam jogar melhor, como o Gabigol, encontrarem mais espaço no clube. Como o nosso querido Bolacier jogar mais, como o Matheus Pereira jogar mais, fazer o Marquinhos jogar mais. Enfim, fazer esses jogadores desenvolverem um futebol melhor para até subir o patamar desse Cruzeiro, tá? Eu queria falar uma outra coisa. Ontem o Vasco tomou uma saravada, hein, Vascão? Vasco tá largado, hein, as traças, cada dia pior, assim. Vou falar organização, tá? Pô, muito desorganizado, uma bagunça, perdeu pro Puerto Cabelo 4-0, 4-1, uma vergonha, tem que ser dito, tá, Vascão? Uma vergonha. Que momento que vive o Vasco. O Pedrinho não faz uma boa gestão, mas eu não acho que é só culpa dele, deve ter vários fatores que influenciam para a gestão ser ruim. E de uma maneira geral, triste, um clube de tanta história, um time com uma torcida tão apaixonada tá passando por isso mais uma vez, o time sofrendo demais por, cara, jogos fáceis. Na teoria era para ser jogos fáceis. Acho que o Grêmio ontem empatou com o Atlético Grau, né, pela Sul-Americana também, 0-0 quando eu vi, foi isso, 0-0. Falando também, o jogo tava horroroso. Já falamos do Corinthians aqui ontem. E vou falar de Libertadores da América, porque o Palmeiras ganhou de 2-0, tranquilo. O Palmeiras já classificado super bem. É o único time com 100% de aproveitamento na Libertadores, tá? É um absurdo a campanha do Palmeiras. Gol de Estevão e Vitor Roque. Tá em choque? Tem gol no homem de novo, Tigrinho. E também queria falar sobre o nosso Flamengo, que ontem empatou e se complica, hein? O Flamengo tá a 3 pontos do Córdoba e da LDU. Empatou com o Córdoba, poderia ter perdido. Mais um jogo abaixo do Flamengo, tá? O Flamengo tá oscilando demais, o Flamengo está sofrendo demais. E é até engraçado, porque roda peças e parece que o encaixe balança e o Flamengo não consegue jogar bem, cara. A gente já sabe o time principal do Flamengo, a gente sabe que o Arrascaeta é um cara fora da curva. Ontem fez mais um gol, tá numa fase extraordinária, assustador o futebol que joga Arrascaeta. Ontem o Pulgar fez uma partida horrível, o Wesley não foi legal, o Ayrton Lucas fez uma partida horrível, Léo Pereira também um pouco inseguro. E o Central Córdoba tem um tal de Angulo, galera, que acabou com o jogo, jogou muito. O Flamengo foi abaixo ontem, tem que ser dito. O Bruno Henrique tentou, o Pedro ficou desaparecido do jogo, mas falta alguma coisa nesse Flamengo. Não tá tão encaixado, não tá tão coordenado e sofre defensivamente. O Felipe Luiz vai ter que rever isso, entender esses conceitos, porque o Flamengo vai ter 2 partidas. Uma contra o Táchira, que vai ganhar, mas a outra contra a LDU, uma partida muito complicada do Flamengo. Muito complicado do Flamengo. Ele ainda depende só dele para passar de fase, isso é verdade, mas ainda assim começa a entrar numa situação que o Felipe Luiz nunca esteve, que é uma situação de pressão. E aí a gente vai ver como o Felipe Luiz vai sair dessa pressão, como o Felipe Luiz vai reorganizar esse Flamengo para tirar o melhor. Mas tem que ser cobrado sim, porque o Flamengo não tá jogando isso tudo que já jogou, tá? Deu uma caída aí na Libertadores, tem sofrido. Só ganhou uma na Libertadores em 4 jogos. Tem sofrido. E isso tem que ser dito. E o torcedor sabe disso. E não tô falando que a galera tá pedindo fora Felipe, não. Mas a galera já começou a olhar com outro olhar, né? Um olhar mais crítico sobre o trabalho dele, tá? Mas ainda acho que tem chance e ainda acho que vai passar o Flamengo. Mas é isso, galera. Ontem foi isso. O que mais? Fortaleza já ganhou. Palmeiras ganhou. Foi esses jogos, né? Hoje tem o Galo. Fluminense. Enfim, é isso. Tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, depois deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas análises. Um grande beijo, tamo junto, é nóis.